Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 6 de maio de 2022. Começa agora o Câmara Notícia, ao vivo, viu? 11 horas e 5 minutos. Estamos chegando mais cedo porque nós temos muitas informações. Você já pode participar através do número do nosso WhatsApp, que é 19, o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Estou apontando aqui para ele. Com a câmera do seu celular, se você abrir aí e apontar, já aparece na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda a sua participação nesta sexta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão Permanente de Meio Ambiente debate mecanismo e formas da poda de árvore no município. Vereador Otto Alejandro encaminha pedido ao Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura, solicitando operação do Castra Móvel no distrito do Ouro Verde. Neste domingo especial, conheça a história de mães acolhedoras que protegem e dão muito amor a crianças e adolescentes afastadas do convívio familiar. E no esporte, também neste domingo, tem derby. Guarani e Ponte Preta se enfrentam no estádio Brinco de Ouro. Sexta-feira é dia do Meu Bairro na TV. E onde será que a nossa equipe está hoje, hein? É na região sul. Vamos conferir através do nosso mapa na tela. A nossa equipe está aqui perto da Câmara de Campinas, viu? No Jardim Proença. E além da história do bairro, você está em uma cooperativa de reciclagem. É isso mesmo, André? Já estou vendo o pessoal trabalhando aí atrás de você. Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia para todo mundo acompanhando o Câmara Notícias. Meu Bairro na TV, portanto, sextou, né? Quando chega sexta-feira, todo mundo fica feliz da vida. Primeiro porque é sexta-feira, depois porque é dia do Bairro na TV. Bom, como você disse, nós estamos no Jardim Proença, não é? Um bairro que fica na zona sul aqui da cidade de Campinas, né? Pertinho da região central, portanto é um bairro que mistura aí prédios de alto padrão com casas de construção antiga. Bom, algumas curiosidades, não é? Por exemplo, aqui tem a Igreja Nossa Senhora Aparecida, que inclusive dá nome, não é, à cooperativa que nós estamos. A gente vai bater um papo já já com o Valdecir. Bom, e os fiéis da Igreja Nossa Senhora Aparecida que acabaram, não é, fundando aqui a cooperativa. Tem mais informações importantes que o Valdecir vai passar para a gente sobre a cooperativa. Eu queria falar, uma curiosidade também bastante interessante. Por exemplo, o estádio Moisés Lucarelli, que é o estádio da Ponte Preta, ele fica aqui no Proença. Então, quer dizer, todo mundo, pelo menos muita gente, achava que o estádio da Ponte ficava no bairro Ponte Preta, mas não, fica no bairro Proença. Quem está no bairro Ponte Preta é você aí, Gabriel Castro, na Câmara Municipal de Campinas. Por outro lado, o estádio Brinco de Ouro da Princesa, que é o estádio do Guarani, que muita gente acha que está no Proença, está no Jardim Guarani. Mas esse é um assunto para as próximas edições aqui do Meu Bairro na TV. Bom, vou bater um papo com o Valdecir, que é o presidente aqui da cooperativa Nossa Senhora Aparecida. Tudo bem? Bom dia. Sextou, né, Valdecir? Pois é, sextou, né? Para nós é motivo de felicidade, né? Duplo, né? Primeiro porque estamos caminhando aí para o final de semana para dar uma descansada. Segundo, por estar aqui mais uma vez com vocês, podendo falar um pouquinho do nosso trabalho.
Bom, vamos lá. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a cooperativa. Conta pra gente a história. Tem de 42 famílias, é isso? Exatamente. A cooperativa, né, é um instrumento aqui da região. Ela está localizada aqui no Proença, conforme você falou, mas ela é um instrumento da região que atualmente ela tem 42 cooperados, que, né, ela gera trabalho para esses 42 cooperados. Né, temos um problema muito sério nesse momento, que é a falta de material. Como você pode ver, tem uma mesa aqui que poderia ter 4 pessoas trabalhando, mais um alimentador, são 5 pessoas paradas, porque não tem material suficiente, mas estamos sobrevivendo, graças a Deus. Né? Estamos levando aí, né, como se diz, nos adaptando, né, para essa realidade de falta de material, né, para a gente trabalhar. Bom, o local existe aqui há 22 anos. Conta um pouquinho da história. Você estava me contando que os fiéis, a paróquia, né, Nossa Senhora Aparecida, que fundaram aqui. Então, essa cooperativa, né, na verdade, ela começou, né, lá na praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, né, com os fiéis e a própria comunidade, né, levando o material para lá e fazendo a triagem. Depois combinou, né, para ter esse espaço aqui, né, um espaço físico, né, para poder fazer a operação. Hoje a cooperativa se tornou grande, né, mas ela nunca perdeu a relação com a igreja e com a comunidade. Ou seja, né, eu enxergo a cooperativa como um instrumento na comunidade, né, que dá essa oportunidade de trabalho e renda, né, que tem esse viés social. Bom, as coletas diminuíram, né, desde da chegada da pandemia, né? Tá melhorando agora. Como é que tá, Valdecir? Conta pra gente. Então, no período mais crítico da pandemia, né, a coleta seletiva em geral de Campinas, ela foi interrompida por 6 meses. Né? Então, a gente aqui, a cooperativa tem um contrato de prestação de serviço com. Então a gente vinha fazendo aí, né, ou seja, vários trabalhos de mobilização, de educação continuada, para poder conseguir volume de material para a cooperativa. Então houve essa interrupção e aí muitas coisas se perderam, então a gente está em reconstrução novamente da coleta seletiva. Mas a gente tem assim, a grata satisfação de dizer que, né, a população aqui, de uma forma geral, tem ajudado, tem material aqui, é lógico que não é a totalidade, né, mas eu também quero aproveitar essa oportunidade para agradecer aos munícipes aqui do entorno da cooperativa que trazem os seus recicláveis aqui para gerar trabalho e renda. Bom, mais alguma coisa que você queira falar para a gente passar para a Rosilda aqui, Valdecir? Não, né, é somente agradecer, né, a Deus em primeiro lugar e aos moradores, né, e logicamente aos cooperados que faz isso aqui acontecer. Tá? Bom, legal. Muito obrigado, Valdecir, conversando conosco aqui no Meu Bairro na TV. A Rosilda vai conversar com a gente. Enquanto isso, o Cristiano vai mostrar. Ó, o pessoal tá aqui atrás, Rosilda. Se você puder chegar um pouquinho mais para lá. O pessoal tá trabalhando bastante aqui, ó. Sexta-feira, todo mundo. Gostaria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho aqui também, Rosilda. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Sextou, né? E a gente tá aqui trabalhando, graças a Deus. Como que funciona o seu trabalho aqui na cooperativa? Eu cuido da parte da coordenação da produção. Eu coordeno a produção da galera aqui. Bom, gostaria que você falasse sobre os impactos, né, que causaram aí a falta de equipamento aqui e tudo mais. Com a pandemia diminuiu bastante a quantidade de material que a gente recebia, né? Então, a gente depende desse material para trabalhar todos os dias e, consequentemente, nossa renda diminui se diminui a quantidade de trabalho, de dias trabalhados, né? O Valdecir estava contando para a gente que aqui são atendidas 42 famílias, né? E poderia ter mais gente aqui. Como que é essa história? Isso, hoje a gente somos em 42 famílias, mas a gente poderia ter bem mais pessoas trabalhando se a quantidade de material aumentar, né? Então a gente pede aí à comunidade, os munícipes, que tragam seu material até a cooperativa. Como que o pessoal faz justamente para trazer o material? Como que funciona isso? O pessoal que está em casa, acompanhando o Meu Bairro na TV e tem interesse em colaborar, não é? Que é plástico, papel, o que mais? Papelão, sucata ferrosas, alumínios em geral, vidros, embalagens longa-vida, embalagens de produtos de limpeza. Então são muitas coisas. Muito grande. E como que as pessoas fazem para poder colaborar? Para colaborar é só trazer seu material. A cooperativa fica aberta das 7 da manhã às 18h30.
Tá, qual que é o endereço aqui, O Rosilda? endereço aqui é Alaide Nascimento de Lemos, número 300, Vila Lemos. Então a gente está aqui todo dia, de segunda a sábado, com o portão aberto, esperando a comunidade trazer seu material para nós. Tá, e agora, evidentemente, que vocês pedem para que o pessoal volte a colaborar, né? Isso, Como o isso. Valdeci estava falando pra gente, deu uma esfriada, não é? Isso, então agora que a gente precisa que dê uma esquentada, que o pessoal volte a trazer seu material para a gente conseguir trabalhar todos os dias e ter uma renda boa no fim do mês, né? É, isso é bom, Isso é bom. importante. É isso aí. Obrigado, viu, Valdecir? Valeu aí pela sua participação conosco. Muito obrigado também, viu, Rosilda, por participar. A gente que agradece aí, tá fazendo a propaganda. Ó, o Valdecir. Valdecir voltou aqui pro vídeo, ó. É isso aí. É, tamo junto, Valdecir e a Rosilda. Valeu, agradeço. Rosilda. Toca aí, Rosilda. Toca aí. Isso. Então tá bom, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Tá, legal. É isso aí, Gabriel Castro. É o Meu Bairro na TV, aqui diretamente do Proença, a cooperativa Nossa Senhora Aparecida. O pessoal precisa que as pessoas voltem a colaborar. Tá bom, Gabriel? Até sexta-feira que vem aqui, ó, no Meu Bairro na TV. Tchau. Bom, eu volto já, né? Numa outra participação ao vivo aqui no Câmara Notícia. Mas no Meu Bairro na TV, eu volto na próxima sexta-feira. Tá combinado assim, Gabriel Castro? Combinado, então, André Aranha. Muito obrigado por todas as informações diretamente do Jardim Proença. Já eu aciono, viu, novamente o nosso repórter André Aranha, que vai estar de um outro ponto da cidade, contando novidades, né? As reuniões da Câmara de Campinas que não vão acontecer por um período aqui na Câmara. Então, agradeço ao André Aranha, diretamente do Jardim Proença, também ao Valdecir Aparecido, que é o presidente, né, da rede, e também a Rosilda, que é a coordenadora da cooperativa, por todas essas informações. Bom, fim de semana já está batendo aqui a nossa porta. Você já tem programa? Tem Dia das Mães, tem muitas atrações aqui na nossa cidade, tem shows para todos os gostos e você confere a partir de agora na Agenda Cultural. Olá, Agenda Cultural no ar. Se você não tem noção do que vai fazer este final de semana, fica calmo, tranquilo que eu te ajudo. Tem até uma peça muito boa que vai rolar aqui no Teatro Castro Mendes, mas isso eu conto daqui a pouquinho, porque antes você vai conferir a programação de Campinas e região. Para começar, vamos de música. Sábado, o cantor Gustavo Lima se apresenta em Campinas. Vai ser na Fazenda Santa Margarida e a casa abre a partir das 3 da tarde. Ainda no sábado, a banda Mato Seco apresenta Marley Experience, em Campinas, um tributo ao reggae de Bob Marley. Vai ser no Brazuca a partir das 10 horas da noite. Também no sábado, o cantor Ney Mato Grosso estará em Campinas com seu show Bloco na Rua. Vai ser no Royal Palm Plaza a partir das 10h30 da noite. Agora, se você curte música eletrônica, olha essa dica. O DJ e produtor musical Alok estará em Valinhos no sábado. O show será na Laroque Club. A casa abre às 4 da tarde. Domingo, dia 8 de maio, Dia das Mães, a partir das 19 horas, na frente da Prefeitura, no Parque Ecológico, eu, Derico, com meu irmão Serginho Ciotti, o Duo Ciotti, convida Kiko Zambianchi, esse queridaço do pop rock nacional, um ícone, um ídolo do pop rock, estará com a gente no palco da 30ª edição do Maio Musical. É isso mesmo, Duo Ciotti, Derico e Sérgio convida Kiko Zambianchi, domingo 8 de maio, Dia das Mães, 7 horas da noite, ali no Parque Ecológico. Espero todo mundo, valeu! Olá, eu sou Marcelo Mestre. Olá, eu sou Guilherme Uzeda e a gente está aqui para fazer um convite para vocês. Exatamente, dia 6 de maio, às 21 horas, nós dois vamos estar aí com vocês no Teatro Oficina do Estudante Guatemi, com o nosso espetáculo Humor aos Pedaços. Vive a gente. Vários personagens legais. Sexta-feira, dia 6. Não perde. 9 da noite. Opa. Qual é, Campinas? Aí, Joselito sem noção no estilinho maneiro aqui pra falar pra vocês que estamos chegando, hein? Uma tentativa de show repaginada, moleque. Vamos chegar que é nós. Qual é, Campinas? Olá, Campinas. Eu sou o Padre Quemedo. Fiquei sabendo que o filho do capeta também estará no dia 7 em Campinas. E ele não me deixa em paz. O que eu posso fazer é expulsar o filho do capeta aí de Campinas.
Estarei aí no Teatro Oficina, juntamente com Hermes e Renato, na péssima tentativa de show, para acabarmos de uma vez por todas com o filho do capeta. Ela vai do filho do Espírito Santo. O comediante Maurício Meirelles apresenta seu novo show solo, Meus Achismos, no domingo às 7 da noite, no Teatro Iguatemi Campinas. Que vai nos trazer a paz. Como podem ser isso é amor. E de hoje a domingo vai ter o espetáculo A Cor Púrpura aqui no Teatro Castro Mendes. Vai ser uma encenação grandiosa, com 90 figurinos e um palco giratório de 6 metros de diâmetro. Chegou a vez de Campinas aplaudir um dos maiores circos do mundo. Estreia sexta-feira, dia 6, às 20 horas, no estacionamento do Parque Dom Pedro Shopping. Circo Portugal Encantador. Para quem gosta de exposição, tem também. No Museu da Imagem e do Som de Campinas, até 2 de julho, vai ter a exposição Subconsciente Mim, da artista autodidata Brenda Nicole. A entrada é gratuita. Eu sou Fernando Reis, idealizador da Campinas Restaurant Week. Passando aqui para avisá-los que o evento vai até o próximo dia 8 de maio e temos ainda alguns dias para vocês curtirem aí os melhores restaurantes da cidade de Campinas por um preço super bacana. Vale a pena acessar o nosso site www.restaurantweek.com.br, que ali temos a relação de todos os restaurantes participantes. São mais de 30 restaurantes com menus aí criados especificamente para o evento. Confira lá e curta bastante esses últimos dias. Olá pessoal, aqui é a Babi Fontana. Nós já estamos aqui na Casa de Vidro, preparando as coisas para a mostra Corpos Sonoros, que vai acontecer nesse sábado, às 16 horas, aqui na Casa de Vidro, em Campinas. Esperamos vocês! Eu sabia que uma hora você ia aparecer. Eu cometi erros e pessoas se feriram. Eu não estou aqui para falar sobre Westview. Então para que você está aqui? Queremos sua ajuda. Com o quê? O que você sabe sobre o multiverso? E para fechar a agenda, a grande estreia é do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Depois dos eventos ocorridos em Vingadores Ultimato, Doutor Estranho deu continuidade em suas pesquisas sobre a Pedra do Tempo, uma das 6 poderosas joias do infinito. Contudo, um amigo do passado, agora inimigo, busca destruir todos os feiticeiros da Terra. E isso faz com que Estranho libere um mal sem precedentes. É você. As coisas saíram do controle. E essas foram as dicas de hoje. Aproveite! Eu volto na próxima sexta-feira com muito mais. Tchau! (11h23). Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, eu sou o primeiro aqui no Câmara Notícia e na volta tem uma reportagem especial com mães acolhedoras e também uma entrevista com uma pedagoga sobre o dia especial neste domingo, o Dia das Mães, então não saia daí. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira, 11h28. Dia das Mães chegando e a expectativa para homenagear essas mulheres tão especiais em nossas vidas
é grande, né? Mas você sabia que tem mães que são por tempo determinado? Elas cuidam, protegem, amam, só que chega um dia que esse filho precisa ser devolvido. Você deve estar imaginando, né? Como assim? Pois é, isso acontece. São as mães acolhedoras que cuidam de crianças e adolescentes que precisaram ser retirados da família. E até que tudo se resolva na justiça, os pequenos ganham novas mães. Acompanhe agora na reportagem de Viviane Novaes. Mãe, uma palavra tão pequenina, mas com um significado infinito. No dicionário é descrita como a mulher que tem o filho, que cria e educa, ligada por laços biológicos ou por vínculos jurídicos. Quando a mulher decide se tornar mãe, muita coisa passa pela cabeça dela. Afinal, na teoria, ter um filho é para o resto da vida, certo? Errado. Você já ouviu falar em mães acolhedoras? São mulheres que se tornam mães, não de barriga, mas sim de coração, e por um tempo determinado. Só que o amor por estes filhos passageiros é o mesmo, viu? É aquele amor de mãe intenso, tão forte, que a gente nem consegue explicar. Por isso, só quem vive toda essa situação aqui consegue dizer como é ser mãe por tempo determinado, mãe acolhedora. Esta é a Eliette. Ela tem 64 anos, é aposentada, mãe de 2 filhos biológicos e de 7 filhos passageiros. Hoje ela cuida de uma menininha de 3 anos que foi encontrada no semáforo. Além de cuidados e educação, a pequena recebe muito carinho. Mas por que se dedicar tanto a uma criança que logo vai embora? Então eu não sei dizer, eu acho que é o amor, né? Não sei a palavra tão assim que todo mundo fala, mas realmente eu creio que é o amor pelas crianças, o amor pela família, né? A Eliette faz parte de um grupo de pessoas que se colocam à disposição para cuidar de crianças e adolescentes que foram afastados do convívio familiar em função de abandono ou pelo fato da família se encontrar temporariamente sem condições de cumprir as obrigações de cuidado e proteção. Hoje, o Serviço de Acolhimento e Proteção Especial à Criança e ao Adolescente, o SAPECA, é um dos órgãos em Campinas que faz a ponte entre os assistidos e a família acolhedora. A família acolhedora é uma família que decide voluntariamente, né, fazer parte deste serviço e acolher crianças que estão sob medida de proteção. Então, essas crianças estão sob responsabilidade do Estado e essas famílias são as cuidadoras delas enquanto, né, judicialmente se resolve a questão processual dessas crianças. E quando este lar tem 2 mães acolhedoras, é assim na casa da Eliette. A filha dela também se doa às crianças. Uma imagem simples, mas muito significativa. A pequena se sente protegida ao segurar a mão da mãe acolhedora, que se transforma em leoa pelos filhos substitutos, se precisar. Acho que desde adolescente, bem fundo, assim, que eu queria fazer algo por um propósito, além da profissão. E quando eu me formei, até trabalhei numa ONG e depois falei, não, mas não é isso, né? Eu queria algo além do meu trabalho. Eu confesso que eu não sei dizer o porquê. Eu acho que, assim, a gente se dispõe a tantas outras pessoas, né, que por que não, né? Se dispor a uma criança que naquele momento tá precisando, precisa ressignificar, né, a palavra família. Eu acho que a gente se dispõe a tantos outros, por que não? Por que não, né, Márcia?
Aos 51 anos, ela percebeu que coração de mãe sempre cabe mais um, mesmo por tempo determinado. Aí você pega aquele pacotinho assim, nossa, fala. Daí você pensa, primeiro pensamento que vem, como que uma mãe consegue deixar um filho? É o primeiro pensamento que vem na sua cabeça. E todas as crianças até hoje, sabe? Todas que você vai lá pegar, é o que vem, como que consegue, né? Você gera a criança por 9 meses, né? A maioria. E aí você pega e deixa a criança. Você não sabe nem o que vai acontecer com essa criança. Você não sabe quando você deixa essa criança lá. Ela já está no 8º acolhimento. Sob seus cuidados, hoje está um bebê de 8 meses. Não podemos identificar as crianças, mas só por essas perninhas dá para perceber que ele é uma fofura. Assim como os brinquedos, o amor também está espalhado pela casa. A mãe acolhedora abre mão de muita coisa para fazer com que os pequenos se sintam amados e protegidos. Carinho que muitos nunca tiveram. Então, eu já me peguei muitas vezes pensando nisso, né? Falo, nossa, meu filho mais novo está com 19 anos. Então, eu poderia estar fazendo outras coisas, né? Mas aí eu penso, quando a criança vai embora, eu falo, não vou mais acolher por um período. Mas aí você recebe uma ligação, aí você pensa, poxa vida, se você não fazer isso, vai deixar a criança, talvez ela vai para outra mãe acolhedora, mas será que ela não vai para um abrigo? Aí a primeira preocupação é essa, entendeu? Será que vai acontecer com essa criança? Aí eu falo, aí meus planos vai tudo por água abaixo, aí eu já, não, vamos tentar mamar ver, e aí vai indo, entendeu? Aí você vai deixando a sua vida de lado, você acaba vivendo para uma criança. Ela tem todas as demandas de uma mãe, de cuidar do básico, da higiene, da alimentação, das questões de educação, mas principalmente por ser a figura afetiva também daquela criança, por ser a referência de segurança, de cuidado, que aquela criança vai ter no período que ficar acolhida. 18 meses. Este é o tempo máximo que uma criança fica com a mãe acolhedora. E não há dúvidas de que o amor dessas mulheres é perfeitamente igual ao amor de uma mãe. Amor que se mistura à dor no momento da despedida. Você já vai se preparando, né? Quando elas falam, porque elas também não falam assim, já vem buscar amanhã. Aí você vai se preparando, que você só está cuidando, não é seu essa criança, não é sua. Desde que você entrou lá no Sapeca, foi só para cuidar da criança no momento que ela precisa de você. E elas precisam muito da gente. Então, assim, é só isso que você tem que trabalhar. Eu pelo menos, trabalhei isso. No meu primeiro acolhimento, foi meio difícil. A gente é o primeiro, né? Então, você se apega, você sofre mais quando vai embora. Não que os outros a gente não sofre. A gente sofre também. É um período de luto, né? Como eu falo. Você tem que passar por aquele período. Mas é assim, você vai se preparando. Porque você sabe que não é seu. Você não pode nem estar na fila de adoção para você fazer um acolhimento. Então, é assim, você sabe que a criança vai vir e você não sabe quando ela vai ir embora. Mas você tem que se preparando que você tem que desligar dela. Aí, quando você tem uma mãe que acolheu, que adotou, que te dá notícias, já te consola um pouco mais, né? Você sabe que a criança está bem. Mesmo as que não dão, a gente sabe que ela adotou, que é para cuidar da criança, né? Mas foi difícil, foi duro. Porque assim, na hora de ir embora, foi muito duro. Eu achei que eu não ia ficar, falei, não estou preparada. Aí eu chorei, chorei mesmo. O que fez eu falei, não vou fazer mais, que é muito duro, muito difícil. Aí o que fez eu ficar foi que a assistente social do Sapeca ligou e falou, como que vocês estão? Falei, ela tinha acabado, ela veio, buscou tudo, mas quando ela levou, depois ela ligou, né? Como que você, não, tô ruim, não quero, realmente eu não quero, é muito difícil, é muito doloroso. Aí ela falou assim, mas a gente fez uma parceria muito boa, vocês são uma família muito boa, ajudou bastante.
E eu sei que agora está doendo. A gente não vai forçar, a gente vai dar um tempo. Vai dar um tempo, você reflete, né? Você faz uma reflexão. E para nós foi bom, e para a criança também. Pensa em mulheres fortes e decididas a doar todo o amor que elas têm. E quando se juntam em um mesmo propósito... É maravilhoso, assim. Alguns colegas pessoais perguntam, né? E eu falo que se eu não tivesse minha mãe, com certeza, eu acho que eu não estaria, né? A gente é muito parceira e nos momentos mesmo, às vezes eu sou um pouco mais firme, né? A gente tem umas questões de personalidade diferente, então às vezes eu sou um pouco mais firme e vai falar, não, mas vamos levar com calma, vamos... E em tudo, né? Quando nós tínhamos os 3, precisa levar no postinho, né? No médico. Aí você fica com os 2, eu fico com esse. Então, em tudo, a gente é bem parceira mesmo. Acho que se não fosse minha mãe, eu não estaria no serviço. E o que dizer ou sentir em relação a essas super mães? A Mônica, filha da Márcia, é quem resume pra gente. É muito emocionante, né? De ver. Ai, meu Deus. Porque é dedicação, né? Eu falo pra ela. Talvez ela fale, às vezes cansa, né? Porque é uma criança atrás da outra. E assim, quando a criança começa a ficar tranquila, que ela começa a andar independente, geralmente é onde ela vai embora. Então é um neném que você cuida, sempre um neném que você tá cuidando, né? Todos 5 anos cuidando de um neném, vamos dizer. Então, às vezes ela fala, é cansativo, tudo, mas é muito emocionante a dedicação que ela tem. Você sente emocionado? Orgulho, muito orgulho. Eu sei que ela sofre bastante também com a ida dessas crianças, mas ela tá... Se você falar pra ela, a gente já acolheu 2 de uma vez. Já teve a vez que precisava e ela falou, não, vamos, pode vir, então é muito orgulho que eu sinto. E a gente vai indo, vai dando conta. Realmente muito emocionante. Parabéns à nossa repórter Viviane Novaes por esta super reportagem. Também a Eliette, a Ariane, Márcia, que são mães. A Mônica, né, que é filha, que deu este último depoimento, né? Acho que tem que ter muito orgulho realmente. E agora a gente continua com este assunto das mães, e eu imagino que no dia a dia, no cotidiano, elas tentam equilibrar, né? Vida pessoal, relação com o filho, com familiares, vida profissional. E há muitos estereótipos, né? Precisa ser isso, precisa ser aquilo, um ideal que não existe. Bom, sobre este assunto, então, eu converso agora com a Beatriz Montenegro, ela que é pedagoga, neuropsicopedagoga e educadora parental. Então, desde já, desejo um feliz Dia das Mães para você, Beatriz. E essa pressão para ter que dar conta de tudo, né? Vem mais da sociedade, existe também a própria pressão dessa mãe, que pode se tornar um problema. Seja bem-vinda ao Câmara Notícia e bom dia. Bom dia, Gabriel. É uma grande alegria poder participar e realmente, né, você me apresentou, eu também sou mãe, então sinto, né, é emocionante assistir essa reportagem, porque é pressão de todos os lados, Gabriel, não é uma pressão apenas da sociedade, também da sociedade, com esse modelo de uma maternidade real, de uma maternidade perfeita, né, dessa mãe dar conta de tudo, mas tem a nossa pressão, né, da gente querer cada dia estar melhor, da gente querer cada dia se dedicar mais a essa criança. Então, todas essas pressões somam-se à maternidade, tornam ela aí um grande desafio, mas que a minha proposta e o meu trabalho é para que seja um desafio leve.
né, que traga tranquilidade também. Ô Beatriz, você estava acompanhando também, né, esta reportagem sobre a família acolhedora. Há este outro sentimento também, né, de um amor temporário, mas que é muito forte também, né? Porque a mãe, a mulher, naquele período, ela está priorizando, ela está criando uma nova função de afeto. Então, naquele período que a criança está com essa mãe, ela protege, ela cuida, né? Na reportagem, a Viviane Novaes utilizou, né, como se fosse um leão ali com os seus filhos e tal. Então, essa relação ela é muito forte, né, neste período da infância. Sim, e ela é muito importante. Todos os estudos, né, na área da neurociência, eles mostram a necessidade das crianças pequenas terem essa presença materna, né, que ela pode ser desenvolvida pela mãe biológica, claro, mas também por outras mulheres que assumam esse papel. Isso faz com que a estrutura mesmo do cérebro se modifique, né, de forma a essa criança se desenvolver plena e integral. Então, a gente observa nos estudos o quanto o amor faz diferença na vida da criança, e não só, né, a gente sempre pensou no amor muito no desenvolvimento psicológico, emocional, mas hoje a gente observa até na quantidade de sinapses, no desenvolvimento desse cérebro, em todas as áreas, em todas as funções, o quanto isso é um grande diferencial. Ao assistir a matéria, fiquei muito feliz, né, de ver um projeto que acolhe crianças pequenas. Não que nos abrigos não haja um amor, né, mas são muitas crianças para aqueles profissionais e às vezes não consegue, mas ela está ali dentro de uma casa, ter uma rotina, estar ali com aquela família realmente é um grande diferencial para a vida daquela criança. Essas mulheres fazem a diferença, viu? Sem dúvida, é um trabalho importantíssimo, né, da família acolhedora, e nós vemos aí, né, as mães acolhedoras. Ainda sobre essa primeira infância, sobre essa fase de desenvolvimento da criança que necessita de um cuidado, de uma proteção a mais, sobre essa relação para que essa mãe ela vivencie este momento, porque eu acho que muitas vezes ela coloca muito para o futuro, né? Eu quero que o meu filho seja isso, eu quero que o meu filho seja feliz, eu quero que o meu filho... Há uma ansiedade também, né, dessa proteção, de eu vou proteger para depois no futuro. Tem que ter este cuidado também com a primeira infância, com este contato inicial, que é muito importante, de desenvolvimento da criança, né, Beatriz? Sim, sim. A primeira infância, ela é ouro, sabe? Ela vale ouro no desenvolvimento de qualquer ser humano, né? A gente fala que a adolescência, ela é um resultado da infância vivida, e a fase adulta a gente pisa todos os dias na nossa infância, né? Então, todos os dias isso reflete na nossa infância, em relação aos nossos filhos, em relação às nossas atitudes, ao que nós vamos desenvolver. Então, realmente, a infância ela é essencial. E aí tem um ponto muito importante da maternidade, quando você começou falando sobre a pressão, né, social de sermos mães, mulheres, profissionais, né? Então, todas essas funções, porque muitas vezes o foco dessa mãe, é pequenininho, depois a gente vê. Né? Depois a gente vê. E nesse lugar, e aquela fase que é ouro, fica para depois. Então, realmente, a infância, ela tem que ser o nosso foco no desenvolvimento dos nossos filhos. Ô Beatriz, nós sabemos que existem mães jovens, com mais idade, solo, casadas, que estudam, que são donas de casa, e todas elas vivenciaram a pandemia da Covid-19, com estresse, com rotina alterada, com o filho não entendendo que a mãe estava em casa, mas que não podia brincar, não podia contar uma história. Depois de 2 longos anos, foram tiradas muitas lições, e essa pressão a mãe sentiu ainda mais, às vezes está trabalhando em casa de home office, está com o próprio filho, e ter que dar um limite, ter que falar agora não, e a criança não entender, e às vezes ela se culpar. Como é que foi este período de pandemia para essa mãe que naturalmente, né, que talvez já esteja enraizada aí, uma pressão maior para ela dar conta de tudo, e na pandemia ainda ter que ficar em casa e trabalhar? Como é que foi esse período? As pessoas chegaram no seu consultório, você teve que conversar, que tipo de análise, de abordagem foi feita nesse período de pandemia, que um aprendizado para todos nós, né?
Sim, com certeza foi um período muito desafiador para todas as famílias, né? E para as mães, porque é isso, né? Existem mães solos, existem mães com rede de apoio, mães com rede de apoio que às vezes é predadora, que a gente diz, então é aquela rede de apoio que auxilia, mas está sempre criticando, sempre colocando aquela mãe num lugar de que, olha, não é desse jeito que deveria ser feito. E essa criança dentro de casa, ela pede muito, né, por uma presença que a gente chama de presença emocional, que é além da presença física. Então, que não é só da mãe estar ali. A mãe estar ali, né, é algo que a criança quer, os nossos filhos querem a nossa presença física, mas eles querem presença emocional, eles querem trocar com a gente, eles querem brincar com a gente. Então, essa mãe sentiu muito. Eu observei no consultório, no Instagram, né, assim, nos locais que eu tenho de contato com as mães, Gabriel, uma crescente, né, de mães em estado de muita ansiedade. Né? Então, um desejo de, nossa, como que isso vai se resolver? Para onde que a gente está caminhando? Será que isso vai ser eterno? E a ansiedade é um comportamento aprendido. A ansiedade não é uma emoção, um sentimento, né? Uma sensação do corpo humano nato, não é natural do corpo, né? Ela é aprendida. Então, as famílias vivenciaram muita ansiedade, até porque fase roxa, fase vermelha, né? Melhora, não melhora, põe a máscara, tira a máscara. Então, tudo isso que a pandemia trouxe para a gente de uma instabilidade, né? Da gente não conseguir saber qual era o melhor caminho, por ser algo totalmente novo. E isso junto dos nossos filhos, né? De ter que acompanhar lições, de ter que acompanhar escola, de estar com essa criança. Então, realmente, um estado de ansiedade generalizado, eu vejo, e vejo no consultório muitas crianças também vivenciando essa ansiedade. E às vezes a gente acredita, né, como adulto, é natural, porque todo mundo é ansioso, mas não é natural, né? E o Brasil hoje é o país, pela OMS, mais ansioso do mundo. Então, realmente, a gente está aí num dado, né, de primeiro lugar que eu falo que não é orgulho para nós, mas que tem que ser um ponto de muita atenção em relação às nossas crianças. Agora, Beatriz, o objetivo pessoal, profissional da mulher caminha de que maneira com o objetivo da mãe, que muitas vezes idealiza uma criação que talvez ela não consiga ou ela não tenha o tempo suficiente de dar? Este é um problema, ela tem um objetivo pessoal, ela tem um objetivo profissional e ela é mãe também, e essas coisas elas caminham juntas. Mas em alguns momentos elas podem ali se chocar? Sim, com certeza. Eu diria que em muitos momentos, Gabriel, esses dois objetivos aí entram em conflito, né? Principalmente no mundo de hoje, onde a gente tem muita informação sobre criação dos filhos, sobre as consequências de uma criação com pouca conexão, né? Tá aí esse projeto das mães acolhedoras, quer dizer, enxergam a necessidade dessas crianças terem uma presença materna, terem uma mulher para estar com ela. Então, assim, quando eu entro nesse conflito, normalmente entra muita cobrança e muita culpa nessa mãe. E são, né, dois sentimentos que eu sempre oriento os pais, porque eles nos paralisam. Então, não são sentimentos que nos fazem a pensar algo novo, a buscar um novo caminho. Eles normalmente nos paralisam. Eu fico ali na culpa, mas eu preciso trabalhar, mas essa criança precisa de mim, mas eu realmente não consigo. É como se eu andasse ali em círculo e não conseguisse visualizar, né, um novo cenário, um novo caminho. Então, é muito importante quando a mãe se depara nesse tipo de conflito, para que ela possa olhar para essa rotina e enxergar pequenas mudanças que ela pode fazer para se conectar a essa criança, e para isso sair do lugar da culpa e ir para um lugar de uma ação assertiva, porque aí sim a gente sai também do conflito e vive uma relação mais tranquila com os nossos filhos. Por falar em sentimentos, quais os significados e as diferenças do amor incondicional e do amor condicional? Ótimo. Isso é muito importante da gente olhar, porque quando nós pensamos, né, em amor, a gente sempre pensa na incondicionalidade desse amor, no quanto nós amamos os nossos filhos, e muitas vezes no dia a dia,
nessa briga de conflitos e de objetivos, a gente vive um amor condicional com as crianças. Então, a gente não oferece a elas essa incondicionalidade. Então, a gente traz para elas condição. Então, se essa criança for boazinha, se essa criança fizer o que eu quero, se essa criança esperar, se essa criança for silenciosa, né, se essa criança atender às minhas expectativas, bom, aí eu a amo, eu também sou tranquila, tudo dá certo, porque eu consegui trabalhar e tudo caminhou tranquilamente. Mas, na verdade, essa é uma lógica da condição, né? Se eu te dou uma condição para amar alguém. Na incondicionalidade, eu amo a criança como ela é, né? Eu amo um outro ser humano como ele é, com os seus desafios, com seus ataques de raiva, de birra, né? Então, é muito necessário que a gente olhe para a nossa relação com os nossos filhos hoje e avalie se nós estamos construindo uma relação mais condicional, né? Então, querendo aí que essa criança cumpra com essas expectativas, ou se eu vivo de verdade uma incondicionalidade. Não, ela pode ter aí, né, as suas emoções, pode sentir, pode reagir às emoções, e nada disso faz com que ela perca o meu amor. Eu queria continuar neste assunto sobre as consequências de uma infância ou até de uma adolescência com esses amores condicionais. Perfeito. Provavelmente, Gabriel, né, a maioria dos adultos, né, dessa população que nós temos como o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo, vivemos amores muito condicionais. Não por uma maldade, né, nem por uma falta de clareza, até de conhecimento, mas por um desejo de, nossa, essa criança precisa se comportar, né, eu preciso fazer tal coisa, e aí eu trago essa condição. Então, um dos resultados e das consequências são essas que nós vivemos, né? Muitos adultos medicalizados, tomando muitos remédios, né? Eu observo entre as famílias, então, são medicações às vezes para dormir, às vezes são medicações para acordar, né? Medicações para viver esse dia. Então, assim, esse excesso, né, desse uso de medicamentos mostra para a gente essa questão da condicionalidade desse amor. E nos adolescentes, a gente observa muito nessa rebeldia, né, nesse desejo de se distanciar desse lar, desses pais, e trazer aí uma agressividade, né, uma desobediência, um comportamento muito agressivo. Ele nos conta também sobre um amor muito condicional. Beatriz Montenegro, pedagoga, neuropsicopedagoga e educadora parental, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou aqui para a gente sobre esse Dia das Mães. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade, porque a gente sabe que este é um tema agora do cotidiano, que se fala muito, né? E já fica aberto aí também para suas considerações finais, algum recado que você queira dizer, e parabéns mais uma vez pelo Dia das Mães. Eu agradeço o convite, agradeço poder trazer aqui algo que eu vivencio todos os dias no consultório, que eu compartilho no meu Instagram, que eu divido com as famílias e que de verdade, Gabriel, é o que eu acredito, é o que pulsa na minha alma, né, na relação com os nossos filhos. Então, a minha gratidão por poder trazer aqui isso e que todas as mães vivam um domingo de um puro amor incondicional com os seus filhos. Um grande abraço. Grande abraço, Beatriz. Nós aqui agradecemos a sua participação. Já aproveito aqui, já mando um beijão aqui para minha mãe, Vitória, então, que com certeza está acompanhando o nosso telejornal. 11 horas e 56 minutos, a gente segue aqui com o Câmara Notícia. Eu falei no início, né? Muitas informações no dia de hoje. A Mirna Briola já está aqui nos nossos estúdios, porque agora é hora das notícias da metrópole de Campinas. A Mirna aqui é mãe também, então feliz Dia das Mães desde já para você, Mirna Abreu. Bom dia. E a gente começa com aquele panorama da Covid-19 no nosso país, no estado de São Paulo e depois na cidade de Campinas. Bom dia ainda, obrigada. 11h56 e a gente fala das atualizações feitas no final desta quinta-feira pelo Ministério da Saúde, com o registro de 21.682 novos casos da Covid-19. Com isso, o país soma 30.524.183 casos da doença desde o início da pandemia. São 137 mortes registradas no país nas últimas 24 horas, somando 663.896 casos da doença.
No estado de São Paulo, são casos da doença, não, óbitos pela Covid-19. Óbitos no estado de São Paulo, 168.311. E soma aqui no estado 5.411.545 casos. Agora a gente vai falar da região metropolitana de Campinas, fazendo aquela atualização semanal aqui na RMC. Vamos à tela? Olha, a gente tem aqui na nossa região 557.515 casos confirmados. E Campinas, até esta quinta-feira, somava 205.783 casos. Na sequência, Indaiatuba com 55.353 casos, Sumaré 39.258, Americana 37.797, Santa Bárbara do Oeste 35.541 casos desde o início da doença, desde o início da pandemia, desculpe, Hortolândia 30.432 casos, Itatiba 23.673 e Paulínia tem só um caso a menos, ó, 23.672, Valinhos 23.287, depois bem abaixo 13.583 casos em Vinhedo. Aparecem depois Cosmópolis, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Montemor, Nova Odessa, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba com 3.096 casos. Vamos falar dos óbitos? Aqui na nossa região nós temos a somatória aí de 12.377 mortes confirmadas pela Covid-19 desde o início da pandemia em março de 2020. Campinas, até esta quinta-feira, tem a soma aí de 5.074 óbitos. Eu vou fazer aqui um adendo para Campinas, Gabriel. A gente que falou nos últimos dias sobre o não registro de óbitos em nossa região, olha só, agora a gente teve a confirmação de um óbito no dia 1º de maio, no domingo a gente teve então uma atualização. Os outros óbitos emitidos no último boletim da Prefeitura de Campinas, que somam 5, eles ocorreram em 1º de fevereiro, 2 de maio, 3 de fevereiro e 20 de fevereiro. Então, a gente estava, de certa forma, né, bem tranquilo, porque não registrávamos óbitos nos últimos dias, mas a gente teve sim, um 1º de maio, de um homem de 92 anos e uma mulher de 73 anos que tinha comorbidades e faleceu no dia 2 de maio. Na sequência aqui, Sumaré soma 1.083 óbitos, Americana 957, Santa Bárbara do Oeste 881, Indaiatuba 852, Hortolândia 796, Valinhos 456 mortes devido à Covid, Itatiba 353, Paulínia 336, depois aparecem os municípios de, a gente aguarda aqui, olha, nós temos aqui então, depois, a nova tela aguardando aqui, depois de Paulínia, Nova Odessa com 242 óbitos, Vinhedo 236, Montemor 217, Jaguariúna 210 óbitos, Cosmópolis 183 e na sequência nós temos Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra, que há muito tempo aí mantém o número de 18 óbitos desde o início da pandemia. Então, são os números da nossa região. Panorama importante, então, que nós fazemos aqui na Mirna Abreu da Covid-19, sempre no último dia da semana, a gente traz esta tela aqui com os casos que acontecem aqui na nossa região e o número de óbitos, e tem essa atualização importante, então, da Mirna Abreu com o óbito de Covid-19 no dia 1º de maio e no dia 2 de maio. Mirna Abreu, outra preocupação que nós temos aqui é a taxa de ocupação de leitos de UTI infantil na cidade de Campinas. Inclusive, a gente aguarda, porque antes até de eu falar dos números, agora estava marcado para 11 horas uma reunião entre o prefeito, o secretário de saúde, também representantes do governo do estado, da Unicamp, da PUC, da Rede Mário Gatti, para tratar da questão dos leitos pediátricos aqui na cidade. Então, provavelmente, até o final dessa edição, a gente consiga trazer alguma informação, ou então os detalhes a gente conta na próxima segunda-feira. Até porque 85,4% dos leitos de UTI infantil estavam ocupados nesta quinta-feira.
A gente teve aí uma expansão de ofertas com 110 leitos, mas 94 estavam ocupados. Dessas 94 crianças que estavam internadas em leitos de UTI infantil, 47 são por síndrome respiratória aguda grave. Lá no SUS municipal, que é a rede Maringá de urgência e emergência, nós tínhamos nesta quinta-feira 34 leitos. 33 estavam ocupados. Lá na UHC da Unicamp, 20 leitos, 16 ocupados. Na rede particular, que foi ela também que ampliou essa oferta, 56 leitos disponíveis, dos quais 45 ocupados. De acordo com o último boletim da Prefeitura, nós tínhamos ainda 59 crianças internadas em leitos de enfermaria e 30 sendo atendidas em prontos socorros à espera de um leito de enfermaria aqui no atendimento em Campinas. Então, a gente aguarda qualquer notícia, se vai haver alguma mudança, existe uma expectativa de que novos leitos sejam abertos aqui na cidade. E, Mirna Abreu, em relação à taxa de ocupação de leitos de UTI para os adultos, segue abaixo dos 60%, né? 57,5%, a situação é um pouco mais tranquila. Olha, a gente tem 66 leitos de UTI adulto destinados aos pacientes com síndromes respiratórias agudas graves. 38 leitos estão ocupados, sendo que desses pacientes, 3 são com Covid-19 e 20 pacientes com Covid estão em leitos de enfermaria. No SUS municipal, nós temos 27 leitos de UTI adulto, 23 ocupados. No SUS estadual, lá na HC da Unicamp, 10 leitos, 6 estão ocupados. E na rede particular, dos 29 leitos, 9 estão ocupados. Vamos falar agora sobre o trânsito da cidade de Campinas, até porque tem vias interditadas no bairro Bonfim neste fim de semana. Vai acontecer neste sábado, das 8 da manhã às 4 da tarde. Será interdição ao tráfego de veículos nos trechos das vias Luiz Gama e Dr. Arnaldo de Carvalho. A Luiz Gama será fechada no trecho entre a Avenida Governador Pedro de Toledo e a Rua Santana Gomes. E a INDEC programou um desvio ali naquele trecho, olha, pela própria Governador Pedro de Toledo, na Teodoro Langer e também pela Santana Gomes. Já o bloqueio que acontece na Rua Dr. Arnaldo de Carvalho vai ser entre as vias Germânia e a Luiz Gama. E também está previsto ali um pré-bloqueio no cruzamento da Arnaldo de Carvalho com a Teodoro Langer. A gente sabe, segundo as informações da INDEC, que lá vai ter um serviço de sondagem de galeria pluvial e esse bloqueio, esses dois bloqueios, vão afetar as seguintes linhas de ônibus: a 230, que é o Jardim Ipauçurama Parque dos Residás, a 253, que é o Swift Boa Vista, 273, Jardim Eulina, e a linha 360, que é a Proença Castelo. Agentes de mobilidade urbana da INDEC estarão na região justamente para orientar os motoristas, inclusive também usuários dos ônibus que vão ter ali a parada mudada, ou seja, ponto de ônibus vai ser mudado amanhã entre 8 da manhã e 4 horas da tarde. Então fique atento, hein? Você, usuário aí do transporte coletivo de Campinas, que precisa dessas 4 linhas amanhã no sábado, né? Da 230, 253, 273 e 360, com essas alterações que a Mirna Abreu passou aqui para a gente agora. E Mirna Abreu tem o concurso Pérola Negra, que também acontece neste sábado. Isso, lá na Estação Cultura, a partir das 11h30 da manhã, a gente tem o concurso Pérola Negra, que é feito pela CEPIR, a Coordenadoria Setorial de Promoção da Igualdade Racial, e do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra em Campinas. O evento vai contar também com uma praça de alimentação, com a presença do chefe Marcelo Reis, do projeto Saberes e Sabores aqui de Campinas, com seu famoso acarajé. Haverá também a Feira de Mulheres Empreendedoras, inclusive para aquelas que pretendem comprar ainda o presente do Dia das Mães. Olha, o concurso Rainha Pérola Negra foi criado com o propósito de valorizar as mulheres negras, que se destacam em prol do desenvolvimento e da promoção da igualdade racial em Campinas. A finalidade é incentivá-las a assumirem os seus papéis na sociedade
vencendo as barreiras do racismo, do machismo e da falta de oportunidade. E olha, a gente tem um tema esse ano, em homenagem à jogadora de basquete da seleção brasileira, incansável lutadora pela promoção da igualdade racial, Geisa Oliveira, falecida em 2021. Então, a gente tem aqui, olha, 7 mulheres que vão ser homenageadas nas categorias cultura, educação pela promoção da igualdade racial, profissional de destaque, trajetórias de luta e garantia de direitos, desenvolvimento comunitário, revelação e afirmação da identidade. Então, olha, eu falei que o concurso é 11h30, mas já a partir das 9 horas da manhã, a Feira de Mulheres Empreendedoras estará aberta e a gente lembra que tem atividade até 5 horas da tarde na Estação Cultura. Combinado, então, Mirna Abreu já deu o recado, hein? Amanhã, então, concurso Pérola Negra com a programação começando desde cedinho. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Daqui a pouco você retorna com as notícias do Legislativo e hoje tem Em Pauta, né? Tem entrevista ao vivo. Tem sim, hoje é dia do Em Pauta e hoje a nossa entrevistada é a vereadora Guida Calisto. Daqui a pouquinho eu volto. Domingo acontece o derby de número 203 entre Guarani e Ponte Preta. E se por si só já é uma final para as equipes aqui de Campinas, desta vez o jogo vai ter um ingrediente diferente, porque o Bugre vai com um treinador interino. O mandante Guarani, que recebe a Ponte Preta neste domingo, 4 horas da tarde, no estádio Brinco de Ouro, demitiu o treinador Daniel Paulista após o empate diante do Náutico em Recife na última quarta-feira. Portanto, a equipe será dirigida pelo auxiliar fixo, Benhur Moreira. E o interino vai ter que quebrar a cabeça para definir a formação, porque o meia Giovanni Augusto está de volta. E com isso, a formação com 3 volantes deve ser desfeita, com a provável saída de Eduardo Persson. Só que o volante Rodrigo Andrade e o atacante Júlio César sentiram o joelho e deixaram o campo no intervalo diante do confronto contra o Timbu. E claro que na semana de derby não foi revelado a situação dos atletas. Mistério pelo lado do Brinco de Ouro. Do outro lado, a Ponte Preta chega para o derby vindo de vitória contra o Brusque no estádio Moisés Lucarelli e com boa atuação. Só que o treinador estreante em derby, Hélio dos Anjos, também tem problema. O lateral esquerdo, Arthur, saiu lesionado ainda no primeiro tempo da última rodada com um problema na coxa e corre contra o tempo para ter condições. Caso não jogue, o treinador vai ter que mexer na escalação após 3 rodadas repetindo o time. E com isso, Jean Carlos é o favorito para começar a partida na lateral esquerda. No restante, a equipe deve ser a mesma, com o meio-campo formado pelos jovens Amaral, Leonaldi e Ramon, e no ataque, Echaporã, Danilo Gomes, e o artilheiro e esperança de gols, Luca. Na história do confronto, o Guarani conquistou 69 vitórias. A Ponte Preta, 66. Foram 66 empates e um resultado desconhecido. Bom, tem tudo para ser um grande jogo, né? Apesar do Guarani chegar com um treinador interino, mas tem atletas que podem decidir, como o Giovanni Augusto, o Lucão do Break, o Guarani que já venceu a Ponte por 3-0 nesta temporada no Campeonato Paulista. O Lucão briga por uma vaga como titular com o Nicolas Careca. E do outro lado, a Ponte chega um pouco mais tranquila, com uma formação que o torcedor pontepretano já começa a decorar, a se acostumar e precisa embalar também na competição, vai em busca da primeira vitória fora de casa. Claro que na segunda-feira a gente conta tudo sobre este confronto entre Guarani e Ponte Preta no derby de número 203, que acontece no Brinco de Ouro, domingo, às 4 horas da tarde.
Bom, 12h12 agora, eu vou acionar novamente o nosso repórter André Aranha, você que está acompanhando o nosso Câmara Notícia desde o início, desde as 11 horas da manhã. Lembra que eu falei que daqui a pouco eu ia acionar ele de novo, né? E agora o André Aranha, ele está lá no teatro, no Bento Quirino, porque o local vai abrigar as reuniões aqui do Legislativo, enquanto obras acontecem na Câmara. Então, seja bem-vindo novamente, André. E já está tudo ficando pronto por aí? Boa tarde. Pronto, não é? A partir da próxima feira, Gabriel, começam as reuniões a serem realizadas aqui, não é? No Teatro Bento Quirino. Então fica, claro, a expectativa, você que está em casa, a partir, portanto, da próxima segunda-feira, ainda no período da manhã e sem a presença do público, mas as reuniões vão começar, portanto, aqui a serem transmitidas pela TV Câmara Campinas, aqui do Teatro Bento Quirino. Bom, para falar muito mais a respeito disso, detalhes, não é? A reforma que foi realizada, João Verde, arquiteto. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Bom, quais as mudanças que foram feitas aqui no teatro, por favor? Na verdade, não foram feitas muitas mudanças. Houveram algumas adequações para que houvesse espaço aqui para colocar as mesas dos vereadores, né? Então, parte das poltronas foram retiradas do teatro para que fosse feito aqui o espaço para os vereadores. E foi feita uma adequação, uma reforma no prédio, porque o prédio estava fechado há algum tempo, então tiveram elementos, fiação, que foi furtada e que teve que ser tudo reconstituído. E além das instalações para a própria TV Câmara poder fazer a transmissão das sessões da Câmara, reuniões, audiências públicas, etc. Bom, como que foi feito todo o projeto? Conta pra gente, pessoal que está em casa, curioso, não é? Esse projeto nós realizamos nos anos 90, 95 a 97 foi realizado o projeto. Nós fomos contratados pelo Colégio Batista de Campinas, pela mantenedora da Igreja Batista Central, que era justamente para fazer um auditório e salas de apoio administrativas, reunião para o colégio, que fica o prédio aqui a meia quadra praticamente aqui deste prédio. E foi um trabalho grande, né, porque nós tivemos que manter as fachadas das casas existentes por exigência do Condepac e mantivemos as fachadas das casas antigas, demolimos a parte de trás que nos foi permitido e fizemos o prédio aqui inteiro. Bom, então, confirmando, não é? A partir da próxima semana, ainda sem a presença do público e no período da manhã, segunda e quarta-feira, é isso, João? A informação que eu tenho é essa. Parece que a partir da terceira ou quarta sessão da Câmara já vai estar em condições de abrir para o público começar a vir participar. E isso é muito importante, né? Porque o prédio da Câmara mesmo está passando por reformas, né? E demorar mais algum tempo, então isso aqui veio bem a calhar para a Câmara poder se instalar. Justamente por esse motivo, né, o Legislativo, o prédio da Câmara Municipal de Campinas passa por um período de reformas, por isso as reuniões serão realizadas aqui no Teatro Bento Quirino. E está quase tudo pronto, né? Quase tudo pronto. O que está faltando aqui, João? O pessoal que está assistindo fala, puxa vida... Eu acho que estão faltando os vereadores aqui. Além dos vereadores, do presidente da Câmara Municipal de Campinas. Eu tenho uma satisfação muito grande... Dos servidores, né? Eu tenho uma satisfação muito grande de um prédio, um projeto nosso, que foi feito particular, ter sido comprado pela municipalidade e agora servir a toda a população de Campinas. Primeiramente, nesses meses, agora pela Câmara, e depois esse prédio ser utilizado para eventos da área da educação, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Cultura, né? O próprio Conselho do Condepac, que eu também sou conselheiro, faço parte, também já está pensando em fazer algumas reuniões aqui, talvez até fazer um congresso sobre patrimônio histórico no segundo semestre. Então isso nos dá uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande de estar cooperando com a cidade de Campinas, trabalhando pela cidade de Campinas mais um pouquinho. Qual foi o período em que foram realizadas essas adequações aqui no Teatro? As obras estão sendo feitas já há uns 60 dias, um pouco mais, mas foram feitas bem rápido. Nós tínhamos achávamos que talvez
demorar mais tempo, porque tinham muitas coisas para serem arrumadas, toda a fiação, ar-condicionado, a iluminação dentro aqui do próprio auditório, né, dentro no restante do prédio. Então... Para quem está acostumado a acompanhar as transmissões da TV Câmara Campinas, está bem parecido com o plenário da Câmara Municipal, não é? Até tá com as cores. Exatamente. Inclusive, não é, as mesas onde vai ficar também o presidente da Câmara Municipal, o Zé Carlos, né? Está bem parecido, né? Que é arquiteto também. Sim, eu acho que vai ficar bastante confortável. A Câmara vai ter um bom local para fazer as suas reuniões, né? E vai ser uma excelente plenária aí. Legal. Mais alguma coisa que o senhor queira colocar? Isso eu agradeço muito e só falo da felicidade nossa aqui de estar podendo o nosso trabalho ser utilizado e ser reconhecido. Bom, muito obrigado então por sua participação ao vivo conosco aqui no Câmara Notícia, Gabriel Castro. Nós aqui agradecemos todas as informações. Muito obrigado, então, André Aranha, e também ao professor João Verde, né, por essas explicações, as adequações que estão sendo realizadas. Bom, 12:18, vamos fazer o seguinte, mais um rápido intervalo e na volta a Mirna Abreu está de volta aqui nos nossos estúdios, porque ainda tem as notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. Tem um Em Pauta, entrevista ao vivo com a vereadora Guida Calisto. Tem previsão do tempo para este fim de semana. Tem muitos assuntos. Não saia daí que o intervalo é rapidinho. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira, 12:23. Já mandou a sua participação? Manda sua mensagem pra gente, hein? Eu e a Mirna Abreu estamos esperando aqui. 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Pode mandar sua participação, um elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. O que você está achando das informações que nós demos até agora? Estamos desde as 11 horas, hein, com muitas informações nesta sexta-feira. Como combinado, a Mirna Abreu está de volta aqui nos nossos estúdios. Primeiro foi com as notícias da Metrópole de Campinas e agora com as notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. E a gente começa, Mirna, agora com um projeto que foi protocolado. Seja bem-vinda novamente e boa tarde. Você conhece o Castramóvel aqui em Campinas, Gabriel? Sim. A gente já fez reportagem, inclusive, aqui, olha. E a gente lembra que esse é um serviço que vai cada vez em uma região aqui da cidade. Por isso, o vereador Otto Alejandro solicitou uma ação do projeto Castramóvel lá no distrito do Ouro Verde. O vereador Otto Alejandro solicitou ao Departamento de Bem-Estar Animal uma operação do Castramóvel na região do distrito do Ouro Verde. O Castramóvel é um serviço municipal que leva castração de forma gratuita para animais por meio de um ônibus adaptado para bairros da cidade. Segundo o parlamentar, Campinas é uma cidade muito grande e, por isso, o serviço ainda não chegou em alguns bairros. Bom, sabemos que Campinas é gigantesca, né? Tem vários pedidos, só que a nossa região do Distrito Ouro Verde é uma região que tem aproximadamente 250 mil pessoas. Então nós solicitamos do Departamento de Bem-Estar Animal a viabilidade de levar e colocar com caráter de urgência o Castramóvel na região do Distrito Ouro Verde. Além das castrações, é feita a vacinação para prevenir doenças. Otto Alejandro argumentou que muitas pessoas abandonam os filhotes de seus animais. Infelizmente, é uma região de periferia, todos sabem, né? Eu resido lá também. Então, muitas pessoas não têm condições de fazer essa castração. Então, acontece, vamos lá, a cachorra está no cio dentro do portão, o cachorro pula dentro da casa
e emprenha a cachorrinha. Infelizmente, a pessoa não tem condição e abandona esses filhotes à própria sorte. Aí ficam vagando pelas ruas. É o que a gente vê muitos animais hoje na região. Então, nós precisamos sim fazer uma parceria entre o público, o privado, as ONGs, as clínicas veterinárias, para poder fazer esse mutirão de castração no Distrito Ouro Verde, justamente para diminuir esses cachorros abandonados nas ruas. A região do Ouro Verde é um distrito pertencente ao município de Campinas, criado por plebiscito em 2015 e fica a 14 quilômetros do centro. Aí este é o pedido, então, do vereador Otto Alejandro e a gente segue acompanhando, então, os desdobramentos. E Mirna Abreu, além do trabalho dos parlamentares, tem também o trabalho das comissões, né? E ontem teve reunião. Foi a 4ª reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente, que é presidida pelo vereador Luiz Rossini. Quem acompanhou tudo e traz as informações é Mariana Meira. O tema da 4ª reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente foi a poda de árvores no município de Campinas. O presidente, o vereador e líder de governo Luiz Rossini falou sobre a importância da pauta. Uma das grandes demandas que chegam nos gabinetes dos vereadores diz respeito à poda de árvore. Uma delas, os munícipes solicitando até interferência de vereadores para tentar agilizar algum pedido de poda, as reclamações muitas vezes da demora do atendimento desse serviço, muitos apontando até o risco de queda de árvore, a questão de extração, a interferência das árvores com a rede elétrica, que as pessoas ficam preocupadas, mas recebemos também, muitas vezes, reclamações de algumas podas que são executadas, que no olhar das pessoas, entende que são podas radicais, né? Que, em tese, agridem muito aquele indivíduo, podendo até causar problema de sustentabilidade na visão de leigo da árvore, enfim. E como essa é uma demanda recorrente, a gente resolveu chamar os envolvidos, primeiro, para a gente conhecer como é que é feito o planejamento, né, e a execução desses serviços. O secretário municipal de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, fez um panorama histórico sobre as pesquisas em torno das árvores de Campinas e os desafios que surgiram ao longo do tempo. A arborização urbana, eu acho que é importante mostrar o contexto em que nós vamos conversar. Ela, na cidade de Campinas, ela tem início logo nas primeiras décadas, 1930 aproximadamente, a cidade de Campinas já começa a ter uma preocupação com o plantio de árvores em calçadas, praças públicas, né? E quando se percebeu, então, os problemas que essas árvores começavam a causar à cidade, em função do porte avantajado, em função do sistema radicular aflorado às calçadas, os problemas com esgoto, com água, e, um pouco mais tarde, os problemas com a fiação aérea, né? Por conta da movimentação dos galhos em momentos de vento, de chuvas, e que começaram a causar os curtos-circuitos, interrompendo, então, o fornecimento de energia e causando problemas de toda a ordem para a própria população da cidade. Para falar sobre o assunto, esteve presente na reunião o gerente comercial de serviços da CPFL, Pedro Diaro. Nós temos, para a melhor convivência com a arborização, nós realizamos podas emergenciais. O que é uma poda emergencial? Se nós nos deparamos com a falta de energia provocada por árvore, que tenha caído sobre a rede, tocado a rede, provocado seu desligamento, nossas equipes vão até o local e fazem o afastamento dessa árvore, tem que fazer a poda, né? Naturalmente, essa poda, ela gera resíduo, galhos, que são retirados a posterior
conforme uma programação que existe dentro da estação avançada, que é onde logisticamente ficam os nossos eletricistas. E fazemos, como medida preventiva, né, as nossas podas planejadas. Nós rodamos todas as árvores de Campinas, toda a arborização de Campinas, arborização que coloca em risco o fornecimento de energia na rede primária, na rede de alta tensão, uma vez por ano. Então, uma vez por ano, nossos times rodam a cidade inspecionando e fazendo a poda planejada destas árvores que põem em risco o fornecimento de energia por estar tocando ou estar próxima à rede de energia. O vereador Paulo Gaspar, que compõe a comissão, também participou e dialogou com os representantes. A comissão é composta ainda pelos vereadores Jorge Schneider, Luiz Cirilo e Mariana Conte. E Mirna Abreu, você acompanhou, quem está nos acompanhando também, o link a pouco, o André Aranha, diretamente do Teatro Bento Quirino, porque na próxima segunda-feira tem reunião extraordinária e já tem a pauta com os assuntos que serão discutidos e votados, né? Segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, a gente tem a reunião extraordinária de número 27, com a presença dos vereadores. A gente, até então, tem as reuniões que acontecem na sala de reuniões da Câmara de Campinas de forma remota. Então, a partir do dia 9 de maio, essas reuniões vão acontecer de forma presencial lá no Teatro Bento Quirino. Lembrando que ele fica no centro da cidade, é o local cedido pela Prefeitura, que será utilizado enquanto ocorre a reforma aqui no prédio do Legislativo, o que vem impedindo o uso do plenário, que é a entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange. Inicialmente, a ideia é que as reuniões aconteçam ainda no período matutino, sem a presença do público, apenas com vereadores e servidores, para que haja a certeza de que as instalações que passaram por adequações, como vocês viram aí na entrevista do arquiteto João Verde, elas estejam adequadas às necessidades. Você viu lá no fundo também, durante o link, Gabriel, os testes que estão sendo feitos, sim, inclusive para a transmissão do sinal aqui para a TV Câmara Campinas, e também adequações relacionadas a poder, então, receber o público, porque a ideia é que, então, a partir da segunda quinzena de maio, o público também possa participar de todas as reuniões presenciais da Câmara Municipal. Mas vamos à pauta, então, da próxima segunda-feira, 14 itens. 9 horas da manhã, começa o comunicado de vereadores, período em que os parlamentares inscritos podem usar a tribuna por até 5 minutos falando sobre um tema livre. Aí, então, às 10 horas, a gente começa com a discussão e votação dos itens da pauta. E o primeiro é um projeto de autoria do prefeito que trata da criação de 40 cargos públicos de provimento efetivo de vice-diretor na rede municipal de educação. Outra proposta do prefeito que será discutida é o projeto que estabelece que a Lei 14.818 não se aplica aos procedimentos do PROCON. É uma alteração em uma lei municipal, uma vez que essas normas do município elas são regidas lá pelo Código de Defesa do Consumidor, por isso não há necessidade de uma lei exclusiva aqui da cidade. Em segunda discussão está na pauta o projeto de autoria do vereador Marcelo Silva, que recebeu emenda na última reunião extraordinária, que trata da flexibilização do uso de máscaras pelas crianças nas escolas públicas. Também temos o projeto do vereador Jair da Farmácia, que institui o programa Mente Limpa. E a pauta completa está no site www.campinas.sp.leg.br. Então, segunda-feira, eu te espero às 9 horas, direto lá do Teatro Bento Quirino. Todo mundo ligadinho, então, na TV Câmara Campinas, em novo local, as reuniões aqui do Legislativo. Mirna Abreu, agora nós teremos uma substituição, você permanece aqui nos nossos estúdios, porque tem entrevista ao vivo a partir de agora, né? É hora do Em Pauta. A vereadora Guida Calisto já está aqui no estúdio para dentro de instantes falar com a gente. A gente lembra que a vereadora, ela está em seu primeiro mandato. Olha, eu vou abrir aqui o site campinas.sp.leg.br. A vereadora, desde que tomou posse aqui, olha, ela tem uma produção legislativa já
de 323 documentos. Olha, tem 64 indicações, 42 moções protocoladas de sua autoria, 8 projetos de decreto legislativo, 4 projetos de lei complementar, 20 projetos de lei ordinária, além de projetos de resolução. Temos ainda 183 requerimentos. A gente lembra que o requerimento é aquele documento em que o parlamentar ele solicita informações à prefeitura acerca de qualquer assunto relacionado à administração municipal. É a fiscalização do vereador, é acerca do trabalho aí da prefeitura. Então, a vereadora Guida Calisto é a convidada do Em Pauta de hoje. Então, a gente vai dar as boas-vindas à vereadora. Boa tarde, vereadora, seja bem-vinda. E eu já vou começar perguntando sobre a sua atuação em comissão. Olha, a vereadora é membro da Comissão de Constituição e Legalidade, da Comissão de Honraria, de Educação e Esporte. Atualmente, preside a Comissão Especial de Estudos, que avalia e discute a importância do funcionalismo público para o município de Campinas. Essa comissão foi instalada em fevereiro deste ano, realizou 11 reuniões e estava prevista para acabar no dia 8 de maio, mas teve essa semana um pedido de prorrogação. Vereadora, seja bem-vinda. E por que esse pedido de prorrogação? Qual é o objetivo? Olá, Mirna. Olá, os ouvintes, aliás, os telespectadores, né, da TV Câmara. É muita satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, o pedido de prorrogação foi porque nós fizemos um planejamento dessa comissão dentro do prazo ali inicial, que dá em torno de 90 dias. E aí eu esperava que fosse 90 dias, porque a gente tem muita coisa para dar conta, né? Então a gente queria terminar logo para poder fazer os encaminhamentos. Mas, infelizmente, no decorrer da comissão, nós percebemos que surgiram novas pautas que precisam ser tratadas. A nossa comissão debate, né? A gente colocou uma temática de forma ampla, né? Pautando sobre o funcionalismo público, mas na verdade a gente quer discutir, inclusive, o serviço público, as políticas públicas para a população. E aí a gente percebeu que tinham pautas ali que eram importantes discutir, como a questão da moradia, a questão ambiental, que não coube ali naquele tempo dos 90 dias. Então a gente pediu essa prorrogação, mas a gente espera concluir, né, com essas novas temáticas, debatendo as políticas públicas, enfim, trazer os técnicos para que possam fazer a avaliação desses serviços na nossa cidade e a importância deles, né? Por exemplo, a questão da moradia é muito séria. Campinas ainda padece muito, tem um déficit muito alto de moradia, principalmente de um programa de moradia popular, né? E aí a gente espera, no mais rápido possível, fazer as discussões dessas temáticas que faltam e poder apresentar ao Executivo aqui os encaminhamentos das necessidades de melhoria e de projetos pautando essas políticas públicas. Para quem não conseguiu acompanhar a realização, a transmissão dessas reuniões da Comissão de Estudos, a gente lembra que elas estão disponíveis no youtube.com/TV Câmara Campinas. Mas, vereadora, a gente vai lembrar um pouquinho o telespectador o que foi discutido nesse tempo de fevereiro para cá, nessas reuniões que foram realizadas ainda de forma virtual. Bom, nós discutimos a questão da educação, né, por exemplo, a gente focou bastante do ponto de vista de discutir a carreira dos professores, das agentes, monitores de educação infantil. Nós discutimos a questão da lei federal, que é a lei do magistério, que determina tanto a discussão do piso, mas que determina também a jornada de trabalho desses profissionais. Nós discutimos a pauta da saúde, né, a pauta da saúde é uma pauta sinceríssima na nossa cidade, está todo mundo acompanhando, né? Todo mundo tem mais ou menos o mesmo posicionamento, que a gente precisa melhorar na saúde pública, a gente precisa ter uma saúde pública fortalecida, a gente tem um sistema único, né? Um sistema de saúde que ele é reconhecido mundialmente como um sistema eficiente. O que a gente precisa é melhorar, né? Então a gente precisa de profissionais, a gente precisa de mais investimento, a gente precisa de uma gestão, né, adequada. E nós discutimos isso também. A gente discutiu a pauta, por exemplo, a pauta da cultura, né? Nós discutimos uma pauta específica da questão ambiental,
que são a discussão das áreas de proteção ambiental, que é muito sério, gente, se a gente não proteger essas áreas, né, que são as áreas de APA, a gente provavelmente, num futuro muito próximo, a gente não vai ter água, porque quando existe, né, uma ocupação ali, né, da população, quando existe um parcelamento dessas terras, né, das áreas de APA, para residência, para moradia, para habitação, isso prejudica muito essas áreas, que são áreas onde tem, por exemplo, a questão das nascentes, né, enfim, né, nascentes de rio, de água, e a gente necessita muito essa proteção, precisa ter esse olhar, né, do executivo para garantir que essas áreas permaneçam protegidas. Enfim, então a gente discutiu muito sobre essas pautas, né, educação, e saúde. E o papel do funcionário público dentro desse contexto. Nesse contexto. Veja, essa questão, por exemplo, mesmo da APA é muito séria, a gente precisa ter gente, servidor público, para fiscalizar. E quando a gente fala servidor público, eu estou falando servidor público mesmo, é aquele concursado que tem estabilidade. Porque o concursado que tem estabilidade, ele tem autonomia e tem independência de fiscalizar. Ele não fica preso a ninguém, né? Porque muitas vezes é isso, se a pessoa que foi denunciada, que recebeu uma fiscalização, ela pode de alguma forma intervir, vir denunciar aquele profissional. Sendo um servidor público revestido, né, da estabilidade, ele tem segurança para ter autonomia, para poder fiscalizar da forma correta e seguir as leis e proteger o patrimônio público, proteger, né, a cidade, as áreas públicas, para que a população possa ter uma cidade que de fato seja para todas e todos. E lembrando que a vereadora é servidora municipal desde 1997, vem da área de educação, inclusive, na minha pesquisa no site da Câmara, eu vi que a senhora tem vários documentos com essa visão, pensando na área da educação. Qual é hoje, vereadora, a sua maior preocupação quando a senhora traz esse tema, lembrando que a senhora também é membro da Comissão de Educação aqui da Câmara? Sim, na Comissão de Educação, principalmente, a gente tem discutido vários temas, né? Tanto do ponto de vista da pauta desses profissionais, porque a gente entende que quando a gente tem, para se ter uma educação pública fortalecida, principalmente de onde eu venho, que eu sou monitora de educação infantil, eu atendo aquelas crianças que estão nas creches, que são de 0 a 3 anos, a gente precisa ter profissionais qualificados, né? Essa é uma pauta muito importante para nós. As monitoras de educação infantil, hoje, elas atendem as creches, elas atendem, né, os centros de educação infantil, e a gente quer que elas tenham uma carreira, porque recorrentemente o que acontece? Essas profissionais, na sua ampla maioria, são mulheres, né, que vêm aí da faculdade, da área da pedagogia, prestam concurso público para a gente, monitora, mas quando sai um concurso público para professor, elas saem, né, da área de monitoras e vai para a área de professor. Só que tanto o monitor como o professor, eles cumprem a mesma função na sala de aula. Na educação infantil, a educação infantil é uma especificidade, né? Ela é um formato de educação, é uma educação especializada, que atende às crianças. E ali não tem como você separar o cuidar e o educar, né? Então, o professor vai ficar com o papel de educar. Não, eles são indissociáveis, eles andam juntos. Então, essas profissionais, as monitoras e as professoras que estão dentro da sala de aula, elas cumprem as mesmas funções, só que elas não têm os mesmos direitos e não têm o mesmo cargo. E a nossa luta é que isso seja unificado, que sejam todas profissionais de educação infantil, professoras, pedagogas, porque as nossas crianças precisam também ter profissionais qualificadas, que já são, as nossas monitoras já são, mas a gente quer reconhecer os seus direitos. Então, na área da educação, eu também levanto essa pauta. E também levanto a pauta da educação antirracista. Não dá para a gente negar, não dá para vir falar que a educação, que a escola não é também, né, um espelho da sociedade. Nós vivemos uma sociedade racista e as nossas escolas perpetuam muitas vezes isso. Tem um processo de silenciamento, principalmente dos nossos alunos negros, das nossas meninas negras, né? Tem toda ali uma padronização de exclusão da sua identidade. E a gente também pauta isso, uma educação antirracista. É muita coisa que a gente tem aí a discutir na educação e é uma questão que me emociona, que me encanta muito. Quando a gente fala ainda de educação, apesar de ter encerrado os trabalhos, nós tivemos a Comissão Especial de Estudos que analisou a importância do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas. A gente já conversou, inclusive, sobre a finalização desse trabalho aqui, vereadora, mas eu gostaria que a senhora lembrasse o telespectador de como foi e quais os frutos que esse trabalho gerou. Olha, esse trabalho ainda está gerando fruto, tá? Porque
ficou meio assim, você agora virou a, como é que é, a patrocinadora, a madrinha, a patrona, isso, a patrona do IFISP, né, do Instituto Federal São Paulo, Campus Campinas. Bom, tem uma pauta aqui, que é o fortalecimento da sede lá no Campo Grande, a gente tem uma sede lá que falta ser concluída, tem já a previsão de conclusão, né, dos prédios para poder atender mais turmas, e também da discussão de avançar ali no currículo, né. É uma discussão que eu fiz dentro da comissão, que o IFISP está numa área periférica, né, numa região que tem muita mulher, mãe solo, mulheres negras, que estão numa situação de muita vulnerabilidade, tanto do ponto de vista profissional, do ponto de vista econômico, e a gente entende que o Instituto Federal pode cumprir um papel importantíssimo. O histórico do Instituto Federal, ao longo, desde o processo que ele teve toda essa implementação, esse fortalecimento de 2000, né, de 2003, 2004 para cá, 2002, 2000 para cá, nesse período, houve um fortalecimento desses institutos a nível de Brasil. Ampliou-se muito esses institutos a nível de Brasil. E aonde foi organizado o Instituto Federal, se criou toda uma rede ali de socialização, de desenvolvimento econômico no seu entorno. E a gente quer que a gente consiga também alavancar isso aqui em Campinas, né? Então, a gente quer o Instituto Federal Campus Campinas, esse fortalecimento, que possa ter ali a oferta de cursos que possam contemplar o seu território, que é um território lá do Campo Grande, como eu disse, que o seu currículo possa ofertar cursos da área de humanas, para poder que essas mulheres possam, né, poder ali se formar, ali poder fazer usar sua formação. mais aquele instrumento ter essa educacional. relação mais, né, essa interação mais próxima ali do território. Mas tem outras ações também. A gente quer ampliar o Instituto aqui em Campinas. Campinas tem demanda para isso, então a gente quer que você tenha um campus nos Amarais, a gente quer que tenha um campus... O dos Amarais foi fechado, Foi vereador? fechado. Quando teve-se uma decisão da reitoria de fechar lá. Isso causou um trauma muito grande quem discute a pauta do Instituto Federal, porque queria que mantivesse lá, mas que abrisse também do Campo Grande, que é a sede, né? Mas, enfim, fechou. Então, tem uma luta para se retornar, para ter esse ponto também, né, esse espaço, esse campus lá nos Amarais e no Campo Belo. E tem outras lutas também, que a gente quer ampliar o Instituto na nossa cidade, quer discutir o currículo, quer fortalecer ele aqui, que a gente acha que Campinas merece um instituto de qualidade como é o Instituto Federal. Vou falar um pouquinho dos aspectos sociais, até porque a gente viu recentemente, a Operação Inverno começou em Campinas. Inclusive, ontem a Prefeitura disponibilizou mais 40 lugares na Casa da Cidadania para abrigar as pessoas em situação de rua, em função das baixas temperaturas. E logo no começo do ano a gente teve aquele decreto em relação à distribuição de alimentos, decreto esse que foi revisado, a gente está num outro momento, mas nesse período nós tivemos, inclusive, um projeto da autoria da senhora, juntamente com os vereadores Cecílio Santos, Gustavo Peter, Paola Miguel e Paulo Búfalo, falando sobre alguns dispositivos do cadastro voluntários para a distribuição de alimentos à população em situação de rua. Com a revisão desse decreto, a senhora acredita que essa situação está resolvida ou não? Ainda é uma preocupação para a senhora? Sim, ainda é uma preocupação, porque esse decreto, na verdade, ele veio regulamentando um projeto de lei que foi votado anteriormente, né? A gente precisa, esse decreto que nós fizemos, esse PL que a gente apresentou aqui, era justamente para revogar esse artigo, porque esse artigo que deu força para esse decreto do prefeito, né, de apresentar essa proposta aí que regularizava o fornecimento de alimentação para a população de rua. Veja, a crítica que a gente fez foi que esse decreto do prefeito não discutiu com ninguém na cidade, né? Não discutiu com as entidades, com quem milita nessa área, que é a militância aí de socorrer, de organizar a população em situação de rua. Isso é muito sério, não dá para a gente enfrentar esse problema dessa forma, porque o que ficou parecido para nós, o que foi ali evidente para a gente, que é um processo de higienização. Então, ao invés da gente enfrentar isso, ou seja, vamos traçar um projeto, uma política pública para poder atender essa população, trazer condições, porque a gente sabe, a gente está num período histórico de desemprego, de fome, de miséria, se agravou-se muito, e Campinas não está fora desse contexto. Então, assim, com certeza, a gente sabe que pessoas foram, né, para esses espaços, né, essa situação, né, de rua,
vítimas também de todo esse desmonte econômico que a gente vive. Então, a ideia não é essa, ou seja, você vai, além dessas pessoas já ter perdido tudo, ainda você vai limitar aonde ele vai receber alimentação, aonde ele vai poder ter o seu momento ali de socialização, e a gente percebe que era justamente para isso, para expulsar essas pessoas de determinadas áreas. Só que isso não resolve, porque vai sair daqui, vai para ali, vai para outro território, e onde for vai ter tensão social. A ideia é traçar mesmo dentro, né, das políticas transversais como um todo, saúde, educação, assistência social, emprego e renda, traçar um projeto para poder atender essa população nas suas necessidades e tentar resolver esse problema que é o problema social. Tá certo? Então, lembrando que você que quiser conhecer o projeto, ele está no campinas.sp.leg.br, é o projeto de lei ordinária número 62 de 2022. Você vai lá no nosso arquivo, entra em pesquisa de proposições, digita esse número e você tem lá a íntegra. Vereador, infelizmente, o nosso tempo acabou, já deixo o convite para uma próxima oportunidade. E a senhora está atendendo aqui na Câmara, quem quiser falar pessoalmente com a senhora, pode até o gabinete? Sim, a gente está lá no nosso gabinete, gabinete 6, vereadora Guida Caliço, quem quiser lá. Quem quiser ir até lá, vai ter sempre gente lá, sempre vai ter um assessor para estar atendendo. Geralmente eu faço muita agenda externa, né? Nossa cidade é uma cidade grande, tem muito problema, a gente tem que fazer agendas externas. E a gente tem que cumprir o papel de vereador, afinal de contas a gente foi eleito para isso, né? Não foi eleito para ficar sentado no ar-condicionado. Então a gente faz as agendas externas, mas tem sempre gente lá. Eu já quero agradecer e destacar. E esse programa só acontece porque tem servidores, tem trabalhadores fazendo ele acontecer, né? Então, quero aqui agradecer e, mais uma vez, fazer uma homenagem mesmo aos servidores, principalmente aos trabalhadores da TV Câmara, que são muito bacanas, são muito solícitos, são gente que a gente pode contar no dia a dia, no nosso trabalho de vereança. Obrigada, vereadora, e até segunda-feira lá no Teatro Bento Querido. Isso, a gente está com expectativa, a gente não vê a hora de voltar ao presencial, esse negócio de virtual não dá não, é melhor um tete-a-tete. Tá certo, então, obrigada, vereadora, e você continue com a gente, nós vamos para um breve intervalo e na volta, Gabriel Castro estará aqui para falar um pouquinho mais com você no Câmara Notícias. Hora da previsão do tempo aqui para a cidade de Campinas. Depois de uma quarta-feira chuvosa, ontem dia estável, hoje também com o sol aparecendo durante todo o dia, mas o frio permanece, hein? E para este fim de semana? Bom, tanto no sábado quanto no domingo, o sol aparece durante todo o dia. No domingo, a nebulosidade aumenta um pouco, mas sem previsão de chuva. Vamos às temperaturas, então? Elas já estão aqui na minha tela, olha só, no sábado, 7 de maio e também para o domingo, 8 de maio, mínima de 14 graus no sábado. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 26 graus. E no domingo também permanece com mínima de 14 graus, aquele friozinho no início da manhã, mas ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 26 graus. Então a gente deve ter um fim de semana estável aqui na cidade de Campinas. A você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Ótimo fim de semana e reforço aqui, hein, na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, tem a reunião extraordinária diretamente do Teatro Bento Quirino e depois chega o nosso Câmara Notícia ao 12:30 com muitas informações aqui da Câmara de Campinas, do Legislativo, da Metrópole, repercutindo o derby de número 203 entre Guarani e Ponte Preta. Então, também com muitas informações, a gente chega na segunda-feira atualizando o que de mais importante aconteceu no fim de semana. Até lá. Tchau, tchau.